acho que a maior dificuldade para mim se calhar foi o inglês, porque se calhar se fosse em português talvez eu tinha desenvolvido mais os temas e dado a minha opinião. Exato. Eu concordo com o Henrique porque o meu inglês, pronto, não é o melhor. E eu sinto, não fiquei desiludida porque eu sabia que o meu inglês era melhor, mas fiquei triste comigo própria porque era um tema que eu gosto bastante e que se o meu inglês fosse mais fluente, eu sabia que conseguia dar muito mais opinião e que ia expressar muito mais os meus ideais e assim. No entanto, fiquei feliz porque sinto que houve uma evolução relativamente ao intercâmbio passado da Bulgária. Pronto, portanto, fiquei triste e fiquei feliz ao mesmo tempo. Eu acho que tenho o mesmo problema que os outros dois, com o inglês. Mas acho que isso não foi um problema, porque até ao fim continuei a defender a minha posição, mesmo sabendo que ia ter que falar e não conseguindo. Tu vais ser político. Mas até ao fim falei, mesmo não sendo o melhor, com alguns episódios dos post-its a boicotarem-me. Mas defendi a minha opinião, não falei muito, mas acho que consegui. Não vou dizer tudo o que eu queria, mas acho que para a primeira vez tive uma boa experiência e acho que foi positivo. Conseguiste expressar a tua opinião? Eu acho que ao mesmo tempo, quando tu realmente querias dizer alguma coisa, estavas mesmo convicto daquilo que querias dizer, tu fazias questão de dizer, mesmo que dissesses tipo, uma mesmo que os coisa post-its completamente não ao lado em inglês. deixassem. Yeah. Obrigado, malta, obrigado. Eu amo-vos a todos. E acho que uma das coisas também que é bem complexo de lidar durante aquela semana é o desgaste emocional que nós temos, porque mesmo vivendo uma semana fantástica, cheia de coisas, uma das maiores dificuldades foi mesmo a cena de eu estou a ver uma coisa boa, mas está-me a desgastar muito psicologicamente e mentalmente, no sentido de acontecia tanta coisa ao mesmo tempo que eu não tinha tempo para processar. E por isso é que, por exemplo, nós depois ficamos semanas a tentar processar o que se passou ali, porque foi tanta coisa junta, tanta coisa a acontecer, que nós não tínhamos tempo para... Não, calma. Era a cena que a Olga dizia no outro dia, que durante aquela semana nós temos muito pouco tempo para nós. Nós temos tempo para atividade, para socializar, temos tempo para comer, temos tempo para tudo. Mas para nós é muito reduzido. Eu ia dizer também que, por exemplo, quando aquilo que estavas a falar da pressão, eu senti muito que as pessoas à minha volta estavam todas envolvidas em áreas, no caso em estudos, na parte humana, então criava também, pelo menos em mim, essa pressão de falar, por ter medo de dizer algo errado, visto que supostamente eles saberiam mais do que eu sobre o tema por estudarem isso. Não sei se estou Sim. Pronto, então acho que isso também criou uma certa pressão inicialmente, acho que depois lá consegui superar um bocadinho isso, mas sim, entendo o que dizes, com a cena da pressão. Sim. Exato. Eu diria que o mais difícil foi mesmo o voltar. Não só pelo desgaste, mas pelo menos da minha parte, voltar à realidade. Por exemplo, voltar ao facto de não ser todos os dias intenso, como foi lá. Ou seja, nós, pronto, é como estavas a dizer, tínhamos os dias cheios, era sempre um mar de emoções, tipo terremoto, o que fosse, e depois foi chegar cá e acalmar. Chegar cá e parar para processar tudo, porque é isso, nós enquanto lá estivemos a viver, estivemos a sentir, estivemos a receber informação. Agora, quando voltámos, foi a parte de processar, tentar entender o que realmente saiu dali, e eu diria que essa parte de acalmar, essa parte de voltar ao normal, foi a parte mais difícil, sem dúvida. E depois também é passar da fase de aceitação que aquilo acabou. No sentido de tu chegas, estás a processar, mas por muitas vezes, e lá está, é muito isso que eu faço, é no sentido de empacotar e arrumar, no sentido de não ter que lidar com isso, não ter que explorar esse sentimento, porque o facto de ter acabado em si já provoca um sentimento de tristeza, de um sofrimento, estás a entender? E só o facto de nós estarmos a ter de lidar com isso, acho que, por exemplo, eu começar a pensar no intercâmbio sem estar com vocês, custa-me bastante, porque é uma coisa que já acabou, é uma coisa que não vai voltar, lá está, pode voltar nestes pequenos momentos, mas não é um sentido, não é aquela cena, não é aquela sensação, aquela cena intensa.
E ter de voltar, tudo bem que voltar para a família, voltar para os nossos é muito bom, mas por outro lado, não sei, sabem, é aquela cena de quando tu chegas tens aquela emoção grande de voltar a ver todos os teus, mas depois quando tu estás no carro e começas a fazer a viagem para casa, as coisas começam a cair, as coisas começam a cair. Começam a cair. Tipo, essa viagem já não é intensa. Já não é intensa. É já não... intensa, mas é intensa, mas é intensa no contrário daquilo que tu estás à espera. Não é uma intensidade de felicidade, é uma intensidade de tristeza. É uma paragem brusca. É tipo, mudas de realidade 8 para 80. muito rapidamente. Sim. E lá está, como estavas a dizer, custa depois muito a processar essa diferença. E é quando tu percebes que, por mais que seja aquela semana, coisas mais que aconteceram, foi uma semana incrível, passámos todos juntos e que vivemos momentos que nunca mais vamos repetir e nunca mais vamos àquele sítio, nunca mais vamos ver aquelas pessoas. Sim, tipo, Mas imagina. ainda vamos todos a Tessalónica. Ainda vamos todos a Tessalónica, porque a Tessalónica é um estado livre. E vamos à praia. Sim, Estávamos à Vamos. praia, não é? Vamos O ver o passear pôr do sol. numa casa abandonada. Pronto. Tu até podes voltar ao sítio, mas não será a mesma coisa. Não irás sentir a mesma feeling. Não irás sentir aquela cena, sabes aquele nervosinho no teu coração? Yeah. Foi uma Não irás experiência sentir. única. Portanto, as pessoas com que estivemos, o que fizemos, é uma coisa que nunca vai ser igual. Não significa que não vamos ter outras experiências incríveis. Vamos. boas, exato. Mas aquela Igual àquela foi, não. exato, Eu não queria única dizer. por muitas coisas, pelas pessoas com que partilhámos. não é? Tudo. A experiência é muito feita Pelo que pelas aprendemos. pessoas que lá estavam também. Sim. E depois, lá está, também ajuda o facto do choque, porque não conheces, de repente estás uma semana a viver com um grupo de 50 pessoas e de um dia para o outro, puf. E ainda Voltas mais, para casa, sim. especial Natal. e, Exato. Como se lá tivesse tipo acontecido na semana inteira. e ainda mais marcante é não termos ficado todos juntos nos quartos. Depois houve algumas situações que tivemos que trocar, mas não ficámos todos juntos nos quartos e dormimos com pessoas de outras nacionalidades, conviver com eles, falar, mesmo que seja aquele pouco tempo. Foi aquele pouco tempo que vivemos com eles nos quartos, relembrando-nos sempre. Ganhámos sempre algumas recordações deles, mesmo que não sejam boas, ganhámos sempre recordações. Pus a minha velinha. Pus a minha velinha no teu quarto. Tu dormiste 2 noites no teu quarto, as primeiras 2, Miguel. Eu dormi 2 noites no meu quarto, mas foram 2 noites excelentes. Ainda não acendi. Eu acho que dão sempre para relembrar, porque houve momentos que aconteceram com eles que nunca mais os vou voltar a ver. E é aquela coisa, nós vivemos esta experiência com aquelas pessoas durante uma semana, não é? É normal que há memórias que ficam, não é? Há coisas que habituámos a ver aquelas pessoas todos os dias, a acordar, a vê-los ao pequeno almoço, a fazer atividades, a estar nos grupos, a conviver, a conversar. E depois aquela coisa também, se calhar queríamos conhecer mais as pessoas e não tivemos essa oportunidade. E também pensamos, ok, se calhar estar com essas pessoas também não vai ser muito fácil, porque somos de realidades diferentes, não é? E é tudo um choque depois de vir de lá. Sim, que- sim. Foi E depois é bastante interessante porque um dia parece 100 dias, tipo, parece que nunca acaba aquele dia. É mesmo. E depois também é bastante interessante ver o facto de nós chegamos lá e como estamos todos mais ou menos tipo, no mesmo barco, estamos mais ou menos com a mesma energia, nós estabelecemos tipo, uma conexão com as pessoas tipo, muito rápido.